Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática e Progresso. Nesse vídeo iremos resolver mais um desafio, segundo desafio de radiciação, envolvendo aquelas propriedades que foram vistas anteriormente. Então perceba o seguinte, primeiro, aqui nós temos raiz de x vezes raiz de y vezes raiz de x vezes raiz de y, por aí vai, até o infinito. O que a gente percebe aqui de diferente em relação a outra expressão? A primeira coisa, temos x e y. Então, nós temos duas incógnitas, o x e o y misturados. E qual é a diferença? A diferença é que quando a gente pegar um e multiplicar pelo outro, não vamos poder conservar a base e somar o expoente, porque as bases elas variam. Elas são x e y. Segunda coisa que observamos aqui é que a raiz de x intercala com a raiz de y. Se eu tivesse de um lado raiz de x vezes raiz de x vezes raiz de x separado e do outro raiz de y, raiz de y, raiz de y, a gente poderia fazer separadamente de um lado, calcularia o expoente de x, multiplicaria sucessivamente e depois dividiria por 2 usando o mesmo procedimento que nós já vimos. E a mesma coisa com y. Só que não é o que acontece, eles não estão, o x não está junto do x, pelo contrário, ele está intercalado. Então nós temos o x primeiro, depois o y, depois o x, depois o y, por aí vai. Então, quando a gente fizer a radiciação, quando a gente pegar esse radical e transformar, elevar a expressão a meio, a gente sabe que raiz de um número, raiz quadrada de um número é esse número elevado a meio. Então, quando a gente for fazer todo esse procedimento, elevar a expressão a meio, o que vai acontecer? Como eu tenho x e y intercalado, o x, o expoente de x, ele não vai reduzir a meio. Ele vai reduzir a quarta. Ele reduziria a meio se no lado dele tivesse o x, mas tem o y. Então ele vai avançar para o y e depois para o x. Quando for para o outro x, ele já vai ter reduzido a meio e depois reduzido a meio novamente. Então vai ser redução a quarta. A mesma coisa com o y. Terceira coisa que a gente tem que perceber. O primeiro valor que aparece é o x. O que isso significa? Significa que nós temos um x a mais do que o y. Se nós tivéssemos aqui 20x, significa que temos 19y. E por aí vai. E qual a relevância disso? A relevância disso é porque se eu tenho um x a mais, o expoente ele vai sofrer uma redução a mais. Então a sequência ela vai ser diferente, o expoente vai ser uma sequência diferente do y. É como se fossem os expoentes do y dividido por 2, deslocado um termo para trás. Vamos ver na conta como que ficaria. Então, beleza. Aqui nós separamos a expressão. Vamos analisar aqui primeiro essa parte. Y raiz de x. Sabemos que o y vezes a raiz de x pode ser escrito de outra forma. Pode ser escrito como y elevado a 1 vezes o x elevado a meio. Só melhorar aqui. Elevado a meio. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui e 1 aqui. O que está dentro da raiz vai para cima. O que está fora da raiz vai para baixo. Fica x elevado a meio. Beleza. E se eu tirar a raiz de um lado, do lado esquerdo?
Qual é o lado esquerdo? Esse aqui. O que acontece com esse outro lado? Tira a raiz também, para poder manter a igualdade. Então, tirando essa raiz, nós tiramos a raiz do outro lado também. Usando aquela propriedade, né, de passa o que está debaixo da raiz para cima e o que está fora para baixo, como que vai ficar? Vai ficar essa expressão aqui elevada a qual valor? A meio. Por quê? Porque eu peguei a raiz disso tudo. E isso aqui seria a mesma coisa que o quê? Multiplica esse meio aqui e aqui. Vai ficar y elevado a meio vezes x elevado a 1 sobre 4, porque meio vezes meio é meio ao quadrado, que é 1 sobre 4, 1 quarto. Beleza. E agora, o que a gente pode fazer? Vamos multiplicar tudo isso por x, de um lado e do outro. Quando eu multiplicar por x do outro, eu vou somar 1 nesse expoente do x. Melhorar aqui. Conservei a base e somei os expoentes. Beleza. E agora? Agora eu posso tirar a raiz novamente. Vocês vão entender porque eu estou fazendo esse procedimento repetidas vezes. Várias vezes. Então vamos lá. Vai ficar tirando a raiz do lado esquerdo e do lado direito. A gente teria novamente essa expressão aqui elevado a qual valor? A meio, porque eu tenho raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, seria 1 sobre 3. Se fosse raiz quarta, 1 sobre 4. Por aí vai. Certo? Fazendo novamente o chuveirinho para os expoentes, nós teríamos o quê? Teríamos o y elevado a 1 sobre 4 vezes o x elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 8. O que aconteceu dessa parte aqui, dessa primeira parte para essa? Percebemos que o expoente do y, era 1. Foi para meio. Então, eu multipliquei por meio. E o que aconteceu com x? Era meio, o expoente, foi para 1 quarto. Depois, eu multipliquei por x novamente. Como o y é diferente de x, eu não mexi nele, deixei do jeito que está. Apenas multipliquei o x pelo x. Aí, conserva a base, soma o expoente. Ficou 1 mais 1 quarto. Então, multiplicando por x, eu aumento em 1 o expoente do x. Depois eu tirei a raiz. Quando eu tirei a raiz, eu dividi por 2 o expoente de x e de y. De modo que o y era 1, depois foi para meio, né? Depois foi para 1 quarto. E o x era meio, depois foi para 1 quarto. Depois foi para 1 quarto mais 1. E agora meio mais 1 oitavo. Vamos dar continuidade. E se eu agora multiplicar por y os dois lados, o x vai ficar do jeito que está e o y ele vai aumentar em 1 o expoente da mesma maneira que aconteceu aqui, ó, com o x. Então, na segunda operação, o x aumentou em 1. E o y ele aumentou em 1 somente na terceira operação. Então, é como se o y tivesse atrasado assim, em relação ao x. O x ele teve o expoente
multiplicado por meio, e logo na segunda operação, na segunda parte, vamos dizer assim, já apareceu 1/4 mais 1. Aqui só apareceu na terceira. O y só ficou 1 mais 1/4 na terceira parte. Agora, tirando a raiz dos dois lados, o que vai acontecer? Eu vou ter toda essa expressão novamente elevado a meio. Processo repetido. E aí vai ficar o quê? Vai ficar o y elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 8 vezes o x elevado a 1/4 mais 1/16. O que aconteceu com o expoente do y? Agora ele ficou igual ao do x na terceira operação, só que nós estamos na quarta parte, vamos dizer assim. Então, a gente já consegue perceber o seguinte: quando eu multiplico a expressão do radical por x, a potência que tem x vai aumentar em 1. Quando eu tirar a raiz, o que vai acontecer? Vai dividir tudo por 2. A mesma coisa acontece com y. Só que a diferença é que eu tenho uma unidade a mais de x em relação ao y. Eu tenho o x é o primeiro termo que aparece. Então eu tenho mais x do que y. Se o y aparece 19 vezes, o x aparece uma vez a mais, ou seja, 20 vezes. Então, o expoente dele vai ser deslocado. Como? Eu vou, no final das contas, eu vou pegar essa raiz aqui. Tá vendo essa raiz? Ó, essa raiz toda aqui. Quando eu tirar essa raiz aqui, eu vou ter o expoente de x multiplicado por meio, ou seja, dividido por 2. E o expoente de y, ele vai ser também uma sequência, de forma que, como eu tenho um x a mais, eu vou ter no expoente do x uma divisão por 2 a mais do que no y. Então, como que ficaria? Ficaria no x, nós teríamos 1/4 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 48, ou melhor, 64, por aí vai. E no y, teríamos o y, como o y aparece menos vezes, ele vai ter menos uma redução de 2. Ou seja, o expoente dele vai ser o dobro, vamos dizer assim, do expoente x. Então vai ser 1 sobre 2 mais o 1 sobre 8 mais 1 sobre 32. Por aí vai. No final, o que nós vamos ter? No lugar do expoente do x, uma PG de razão 1 sobre 4. O primeiro termo é 1 sobre 4. E no lugar do y, nós também temos uma PG, só que a razão agora, ela também vai ser 1 sobre 4, só que o primeiro termo é meio.
certo? Então, na hora que a gente for calcular a soma, vai ficar o quê? Para x. Para x vai ficar no expoente 1 sobre 4, a soma da PG infinita vai ser o primeiro termo, né? 1 sobre 4, dividido por 1, menos a raiz. Certo? Aí ficaria o quê? Ficaria 1 sobre 4 sobre 3 sobre 4. 1 sobre 4 dividido pelo 3 sobre 4. O que acontece com esse 4? Corta com esse de baixo. E aí vai ficar 1 sobre 3. O expoente de x é 1 sobre 3. E o y? Vai ser 1 sobre 2 dividido por 1 menos 1 quarto. No final vamos ter o quê? Vamos ter meio sobre 3 quartos. Simplificando esse 2 com esse 4, vai ficar o quê? Vai ficar esse 3. Vem para cá, aqui vai ficar 2. Vai ficar 2 sobre 3. É o expoente de y. Então, nós temos denominador 3 e 3. Ou seja, posso escrever todo esse radical como sendo um radical com índice 3. E o x? O expoente do x vai ser o quê? Vai ser esse 1 aqui. Elevado a 1. 1. Vezes o y elevado ao quê? A 2. Vou colocar aqui. Então, na verdade teve um errinho aqui que eu cometi. Que na verdade aqui, ó, esse x aqui em cima, deixa eu sinalizar. X aqui, ele está elevado a 1. Elevado a 1. Então, quando eu tirar essa raiz toda e fizer essa propriedade aqui, multiplica o expoente de fora pelo expoente de dentro, esse 1 que está aqui vai multiplicar por meio. Vai ficar x elevado a meio. Então, o primeiro termo, ele não é 1 quarto, ele é meio. O y que vai ficar elevado a 1 quarto. Então, a gente vai trocar. Aqui, na verdade, seria o y. E aqui seria o x. Certo? Aqui. Y. E aqui, x. E aí a gente trocaria também os expoentes. Aqui não é 1 e aqui não é 2, é o contrário. Aqui seria 2 no lugar do expoente do x e aqui 1. Sendo assim, nosso gabarito vai ser esse aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero ter gostado. Qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários. Bons estudos. E não esqueça de compartilhar, divulgar. Se você curtiu e ainda não é inscrito, se inscreva para poder fortalecer o canal e a gente crescer junto. Então é isso aí. Bons estudos. Tamo junto.
Valeu!